Hello, I'm Ethereum. And I'm Big Finance. You okay? You look really tired. Just calling it a day. But it's 4 p.m. Yeah, and I've been working nonstop since 9:30 this morning, so... 9:30. You don't say. Yep. You'd want a little shut-eye, too, if you've been moving billions around the world. Well, actually I do. You know, stablecoins, NFTs, loans. People can access me 24/7. What? But look, everyone's different. You should get your rest. You've had a long day. Well, I have, haven't I? Definitely. You'll get after it tomorrow. Tomorrow's Saturday. Monday. You'll get after it again on Monday. Pois é, este anúncio foi criado pela Bitwise, foi na altura para promover o ETF de Ethereum. ETF, um jovem fresco ali, novo, pronto a aconchegar ali o mercado tradicional e a mostrar claramente as diferenças entre um e outro. Foi a última vez, meus amigos, que a Ethereum teve de facto um momento de alta e desde aí as coisas têm vindo a cair como se não houvesse amanhã. Há quem mesmo já apelide que os holders de Ethereum já são os Ethereums anónimos, já estão a entrar em modo depressivo, já vão começar a fazer reuniões para desabafar um pouco. E a verdade é que as coisas não estão bem. O episódio 2 vai ser exatamente para falarmos sobre Ethereum. O que é que aconteceu, o que é que se está a passar, para onde é que nós vamos e, na minha opinião, qual é a solução que pode estar aqui neste momento em cima da mesa. Meus amigos, sejam bem-vindos a mais um episódio do Alex Crypto, o canal que traz as principais novidades sobre este fantástico e extraordinário mundo das criptomoedas e também faz ligação com o mercado tradicional. Portanto, se gostares deste episódio e é a primeira vez que me estás a ouvir, subscreve o canal e já agora coloca um gosto e todos os outros coloquem um gosto para ver se chegamos aos 500 gostos, meus amigos. Já estou aqui há algum tempo a não chegar aos 500 gostos e acho que não custa nada colocar isso, é apenas um segundo da vossa vida. Bem, antes de falarmos de Ethereum, vamos atualizar aquilo que está a acontecer. Pois é, meus amigos, o que está a acontecer é que neste momento o mercado está a precificar uma descida por parte do Fed de 0.5 e não 0.25. Ainda na semana passada, quase 90% do mercado achava que ia ser 0.25. A inflação está a descer, o desemprego não está a aumentar, ou seja, aumentou um bocadinho, mas nada extraordinário, e então o Fed pode de facto estar a ter margem para baixar 0.5, até porque não o fez em agosto, não houve dados para isso, e não o fez e não vai fazer em outubro, porque não vai haver reunião nessa altura. Portanto, a próxima será na altura das eleições. Agora, há quem pense até, como a senhora Elizabeth Warren, que o Fed pode mesmo cortar 0.75. Se eu já achava 0.5 esticado, 0.65, sinceramente, acho que a senhora está, sob o efeito de alguma coisa, não sei. E eu ficaria muito, muito surpreendido se isto acontecesse e ia haver um impacto muito grande por parte dos mercados. Agora a questão é, pânico ou entusiasmo? Pânico porque o mercado vai achar que isto está a acontecer uma coisa muito grave e por causa é que o Fed está a baixar as taxas tão depressa. Entusiasmo porque isto vai significar impressão de capital, então lá vamos nós então subir os mercados e principalmente os ativos de risco. Portanto, esta semana é uma semana claramente volátil, portanto eu espero que haja muita volatilidade nos próximos tempos. Portanto, algum cuidado, sinceramente pessoal, não é aconselhamento financeiro a quem está a fazer trading, principalmente em futuros. Pode não ser uma boa semana, mas vale tirar umas férias disso e só regressar na próxima semana. Bem, vamos então falar sobre Ethereum. Houve uma altura em que Ethereum teve mesmo muito, muito sucesso. Foi a altura das ICOs. Não sei se vocês recordam, em 2017, eu só apareci aqui no mercado no final de 2017, portanto não apanhei este boom, mas foi uma altura em que toda a gente comprava ICOs e para comprar ICOs tinha que ter Ethereum. Portanto, e não havia concorrência praticamente. Portanto, foi o grande boom de Ethereum foi nesta altura. Portanto, neste momento já não há ICOs, ou pelo menos as que há não têm não há uma vaga, digamos assim, não há uma narrativa para ICOs. Há muitos VCs que compram antes de ser despejado no mercado, até há muitas críticas que estão a ser feitas a esta nova estrutura de mercado em que o pre-market entram companhias, entram grandes fundos, entram pessoas com muito dinheiro e que depois despejam no retalho, digamos assim, e isto está a ser efetivamente, está a afetar todo o mercado das altcoins e como nós temos constatado também nos últimos tempos. Portanto, isto, meus amigos, já desapareceu. Outro aspecto que levou a uma subida muito expressiva de Ethereum
foi os NFTs. Relembram-se, no último ciclo nós tivemos claramente a loucura dos NFTs e Ethereum era claramente a blockchain de escolha, de seleção para os NFTs. Portanto, as pessoas compravam NFTs com Ethereum e isto levava, obviamente, a uma atualização da rede. E lembro que ainda não estávamos perante a atualização de Ancun de Ethereum, que já vamos falar um bocadinho mais à frente. E depois nós tivemos, como nós sabemos, o Merge. O Merge foi um momento muito importante para Ethereum. Há aqui quem critique, há aqui quem elogie. O facto foi que muitos Ethereum cores, digamos assim, maximalistas, deixaram de o ser, abandonaram Ethereum. Muitos mineradores, obviamente, deixaram minerar Ethereum também. E migrou claramente do Proof of Stake de Proof of Work para Proof of Stake, o que levou a uma narrativa mais verde, com consumo energético muito mais baixo e que qualquer pessoa, digamos assim, poderia minerar Ethereum, apesar das taxas, o lucro, digamos assim, não é muito elevado, é uma taxa de cerca de 3 e tal por cento neste momento ronda. Portanto, esta migração, esta atualização, aqui não aponto que seja negativa, porque eu acho que também teve vantagens relativamente a Ethereum. Agora, o que é factual foi o que aconteceu recentemente. Nós estamos claramente a ter um momento de altíssima concorrência para com Ethereum. A externa, a Ethereum, mas também Ethereum, interna. Porque surgiram as Polygons, surgiram as Arbitrum, surgiram as Optimus, mais rápidas e mais baratas, que obviamente desviaram a atenção de Ethereum, e essa atenção foi dividida por estas L2 que surgiram por aí fora. Também temos, obviamente, as Solanas, que é à parte, mas isso já vamos falar um bocadinho, e também temos a situação de Base, que, por exemplo, a atividade da rede de Base atingiu também novos máximos. Portanto, houve concorrência a surgir a nível interno e a nível externo. Mais rápidos, mais baratos, escaláveis, portanto, muito diferente daquilo que era Ethereum. E Ethereum era, digamos assim, o dono e senhor do armazém, e a partir daí começaram a surgir inúmeras lojas, e então o Ethereum ficou mais para trás e não tão apreciado, porque obviamente existia situações melhores, ou seja, Ethereum passou um bocadinho de moda. E nós podemos ver, por exemplo, aqui com concorrência externa, neste caso Solana, se nós juntarmos as Ethereum com todas as L2, reparem, ao nível de transações é 0.834 bilhões e, por exemplo, com Solana é 3.6 bilhões, que é completamente arrasador. Por exemplo, ao nível de moradas, a Ethereum com as L2 são 67 milhões de moradas, enquanto que a Solana tem 72 milhões de moradas. Portanto, claramente diferente. Onde não há ainda um ultrapassar de Solana com Ethereum está na situação da DEX. O volume das DEX ainda é inferior, porque a Ethereum está com 292 bilhões e o volume das DEX em Solana está em 165 bilhões. Portanto, aqui Solana ainda está um pouco atrás. E nós podemos ver que sim, que é verdade que Ethereum continua a ser a blockchain que tem um TVL maior, ou seja, tem mais carga nas suas costas, e é uma diferença de 10 vezes, é muito, muito significativa a diferença entre Ethereum e Solana. O que não quer dizer, atenção, isto pode ser comparado com, por exemplo, um caminhão carregadinho, mas que anda mais devagarinho, enquanto que uma Solana que, por exemplo, é um carro de alta cilindrada que anda muito mais depressa, tem muito mais sex appeal, é muito mais bonito, é muito mais interessante do que, por exemplo, Ethereum. Portanto, esta comparação acho que esta analogia faz algum sentido. E nós podemos ver aqui claramente o volume das DEX, em que podemos ver claramente a concorrência que existe neste momento. Por exemplo, aqui a roxo é Ethereum, e houve uma altura em que Ethereum tinha praticamente 100% de cota de mercado, ou seja, em julho de 2020. A partir daí, meus amigos, foi sempre a cair, e reparem, neste momento Ethereum tem uma cota de mercado de 31%, Solana 18%, Base 11% e assim sucessivamente. Portanto, claramente a concorrência aqui a prejudicar Ethereum. E depois surgiu a solução, atualização, update de Ancun, que basicamente estava focado em reduzir os custos das transações de Ethereum. Como nós sabíamos, era tremendamente agressivo. Só que isto, meus amigos, teve um efeito boomerang muito grande, porque afetou o burn
de Ethereum. E nós podemos ver claramente, desde que o Dankun foi aprovado, reparem bem aqui que Ethereum voltou, ainda não é inflacionário, porque nós desde o merge tivemos muito tempo a cair neste gráfico, mas a partir daí reparem bem o que é que está a acontecer com o Ethereum. Está claramente inflacionário, então se nós vimos, por exemplo, os últimos 7 dias, vemos claramente uma subida de 0,6%, ou nos últimos 30 dias, provavelmente 0,7%. E isto veio afetar claramente Ethereum. Além disso, este efeito Dankun veio, obviamente, com as taxas zero mais baixas, veio afetar a liquidez, o lucro que Ethereum dava. Porque como Ethereum, as taxas eram tão grandes e, obviamente, eram utilizadas, porque era uma rede muito utilizada, Ethereum era bastante lucrativo. Ainda é lucrativo, mas era bastante lucrativo. O que está a acontecer agora é que Ethereum já não é tão lucrativo assim. E como não é tão lucrativo assim, os grandes investidores começam a olhar para aquilo assim: vou investir nisto, mas isto não está a dar muito dinheiro, esta rede. Quer dizer, não faz, se calhar, muito sentido. Para isso, então, mais vale, se calhar, investir em Bitcoin. Ok? Portanto, e que nós podemos ver isto: entradas de Bitcoin aumentam 436 milhões, enquanto fundos de Ethereum enfrentam saídas. Portanto, este postal de visita que era dado que Ethereum era altamente lucrativo, neste momento foi rasgado. E este efeito Dankun, que por um lado era tremendamente necessário, se calhar neste momento está a ser tremendamente prejudicial a Ethereum, ok? E nós podemos ver então com o aparecimento dos ETFs, que havia muita expectativa relativamente ao ETF de Ethereum, mas havia já o sinal de alerta que o ETF de futuros americano não tinha corrido muito bem, ou seja, o volume foi ridículo comparado com o Bitcoin, mas tendo em conta que nós tínhamos o peso pesado e único, inigualável BlackRock, toda a gente achava que isto era uma jogada sem riscos quase, porque se a BlackRock se está a meter nisto é porque há aqui muito potencial e há muito cliente que quer entrar neste momento a Ethereum. O problema, meus amigos, é que a montanha pariu um rato. E neste momento ninguém quer saber de Ethereum, basicamente a nível de ETFs. Por exemplo, quando nós comparamos o volume do Grayscale Ethereum Trust, não estamos a falar dos ETFs todos, é de 194 milhões, do iShares Bitcoin Trust é 1,29 bilhões, ok? E o SP500 é 44 bilhões, portanto isto não é nada, Ethereum não é nada. E nós basta olharmos para aqui e vemos que temos tido dias mais a vermelho do que a verde, e basta nós fazermos um scroll, meus amigos, a quantidade de zeros que aqui estão é de facto preocupante. Portanto, o mercado, o TradeFi, o mercado institucional, o mercado tradicional não está para aí virado a Ethereum e está a optar claramente por Bitcoin. E isto é um facto que obviamente que dói quem é um hodler de Ethereum. Porque já vos tinha dito no passado que a narrativa o ETF, a narrativa ETF, era o que iria provavelmente salvar e distinguir Ethereum de, por exemplo, uma Solana, ok? Se o ETF de Ethereum não está a resultar, qual é a diferença? Porque investir numa tecnologia que é pior, ok? Tem mais gente às costas? Tem, mas é pior, okay? Tem menos potencial. Portanto, há claramente aqui um problema em cima da mesa com o Ethereum, tendo em conta a concorrência. E nós podemos ver que o dump da Grayscale foi mais expressivo do que Bitcoin, mas neste momento a Bitcoin até nesta altura, a 37 dias do lançamento do ETF, até a Bitcoin já tinha até despejado mais. Só que, ao contrário de Ethereum, há quem compra o Bitcoin. E a BlackRock anda a comprar Bitcoin como se não houvesse amanhã. Vocês sabem disso, certo? Portanto, há claramente aqui uma diferença. E depois, para mim, esta é a machadada final. Aquilo que o Vitalik, digamos assim, o CEO, a imagem máxima de Ethereum está a fazer é altamente preocupante para mim. Vitalik Buterin despeja 2,2 milhões em Ethereum em 12 dias. E depois temos, o criador de Ethereum promete parar de vender moedas porque está a ser fortemente criticado pela comunidade. Depois temos a Fundação Ethereum, faz um dump de 100 milhões equivalente a Ethereum, por exemplo, em agosto, no dia 24 de agosto. No dia 6 de setembro, a Fundação de Ethereum despeja 2,38 milhões de Ethereum novamente, enquanto o declínio de preços persiste. Depois temos também, já hoje, no dia 2, que nota-se novamente mais um despejo ligeiro de Ethereum, da fundação da Ethereum no mercado. E isto, meus amigos, é altamente preocupante. Preocupante porquê? Em primeiro lugar, percebem? Puto, zero, nada de marketing. Se é a altura pior para despejar no mercado, é quando o mercado está a cair. Portanto, o que é que isto vai fazer às pessoas? Vai fazer que as pessoas não confiam
em quem está à frente da Ethereum. Se eles não se preocupam como é o estado do mercado e despejam na mesma, tenham contratos ou não contratos, estejam em intenções, já esteja programado ou não programado, podiam fazer inúmeras coisas, mas uma coisa é certa. Eu sei que Satoshi já não está cá, se calhar, mas enquanto Satoshi nunca vendeu uma moeda, Vitalik despejou não sei quantas moedas e a fundação da Ethereum despejou não sei quantas moedas. E isto é uma machadada muito, muito profunda em todas aquelas pessoas que acreditam em Ethereum e que apostaram em Ethereum e agora vêem-se traídos. Eu acho que o sentimento é mesmo este, é um sentimento de traição, porque no momento de fraqueza, em vez de estar a haver um discurso de apoio, em vez de estar a haver o oposto de comprar a Ethereum para sustentar o preço, porque acreditam no projeto, não, estão a vender. E isto para mim é muito mau. Vitalik nunca teve o dom da palavra, nunca foi uma pessoa que falasse e se exprimisse bem e que cativasse o público, mas sempre foi reconhecido como uma pessoa, se calhar até um bocadinho independente, mesmo sendo CEO de Ethereum, e que anda neste mercado há muito, muito tempo e conhece a realidade. E, portanto, fazer isto à própria casa não me parece de todo uma postura correta por parte de Vitalik. Isto está a custar a muita gente. E depois temos esta notícia. Danny Ryan anuncia afastamento da Ethereum Foundation após 7 anos de atuação. Ele foi uma das figuras centrais na atualização da Ethereum, incluindo a transição para o sistema de consenso Proof of Stake, conhecido como o de Merge. Eu estive a ler a notícia e ele diz que é por motivos pessoais. Motivos pessoais dá para tudo, meus amigos. É como as justificações de faltas dos alunos. Motivos pessoais, aquilo para mim é zero, ok? Portanto, devia ser dito uma razão credível e não motivos pessoais. Porque pode levar as pessoas a pensar, o pessoal está a sair de Ethereum também. Depois daquilo que tem vindo a acontecer, eles estão a despejar no mercado e agora também estão a sair de Ethereum. É especulativo, mas é preocupante de nós pensarmos isso, certo? E depois há, por exemplo, baleias, agora não tenho aqui, mas há baleias que neste momento que nunca tinham vendido Ethereum e neste momento já estão a vender Ethereum. Estão com um lucro brutal, mas neste momento também já estão a vender Ethereum. Por acaso era para ter esse post, mas agora não tenho aqui, peço desculpa. Agora, pronto, já desabafei. Agora, vamos lá inverter isto. Pronto. O que é que está a acontecer ao nível do preço? O nível do preço está terrível, certo? Tem vindo a cair nos últimos 2 anos. Estamos num momento muito importante para Ethereum, principalmente no par BTC, porque é aqui que as pessoas focam-se essencialmente. Não é se Ethereum sobe no par dólar, é versus a Bitcoin e, por exemplo, versus Solana. Estamos numa zona de suporte importante. E aqui, se eu pegar no meu gráfico, nós podemos ver claramente que é muito raro acontecer o que está a acontecer. Ethereum só fez isto no passado 5 vezes. Reparem bem aqui onde o RSI esteve em níveis tão baixos e depois conseguiu sempre recuperar. Agora, houve motivos para a recuperação no par Ethereum. Houve, aquilo que eu já disse, a situação dos ICOs, a situação dos NFTs. Aquilo que eu acharia que poderia levar a Ethereum se calhar a ganhar terreno no Bitcoin eram os próprios ETFs. Agora, o que é que poderá levar as pessoas a investirem em Ethereum e não Bitcoin ou outras moedas? Qual é a vantagem? Qual é o interesse? E eu, por muito que tenha pensado, não encontrei uma única vantagem. Sinceramente, não encontrei uma única vantagem. Agora, porque é que eu acho que é uma péssima altura vender neste momento? Exatamente porque toda a gente está a dizer mal de Ethereum, presente, ok? Toda a gente está a dizer mal de Ethereum. E quando isso acontece, por norma, o mercado não está aqui para agradar as pessoas e deixa que as pessoas tenham um momento de capitulação e depois inverte. E a única coisa que pode neste momento salvar Ethereum é exatamente o preço. Por muito incrível que pareça e se calhar sem sentido o que eu estou a dizer, porque para o preço subir alguém tem que comprar, mas a exaustão de preço pode levar uma série de pessoas a começar a olhar para Ethereum que não olhavam antes, porque dizem, Ethereum ainda é a segunda maior moeda do mercado. Ethereum caiu muito, há muita gente a dizer mal de Ethereum. Este efeito pode ser uma oportunidade para nós comprarmos Ethereum mais barato e poderá levar a esse momento. E ao levar a isso, obviamente o preço vai começar a subir, obviamente vai haver maior volume, obviamente há mais transações. Se há mais transações, o lucro de Ethereum também começa a aumentar. Se o lucro de Ethereum começar a aumentar, o TradeFi começa a olhar para Ethereum de outra forma e os ETFs também se começam a comprar e depois é um efeito bola de neve. O problema é que tem que haver um catalisador e eu só estou a ver o catalisador que seja a exaustão do preço, ou seja, ele estar tão baixo que seja apetecível comprar, e é isso que me está a preocupar. Agora, se é aqui nesta zona que é um suporte importante, pode perfeitamente ser aqui. Aliás, a nível de sazonalidade,
por norma, Ethereum é nesta fase, entre setembro e dezembro, que faz a sua inversão. Reparem o que aconteceu em 2019. Setembro, exatamente. Se calhar em 2019, se eu estivesse já no YouTube, estaria a fazer exatamente este vídeo, a dizer mal de tudo e mais alguma coisa. Reparem o que aconteceu também em 2016. Foi em dezembro que houve a inversão de Ethereum. Portanto, esperemos, porque eu acho, sinceramente, e pode o pessoal estar a dizer assim, mas eu não tenho Ethereum, quero lá saber, ok? Não, amigo. Se tu tens altcoins, deves estar preocupado. Porquê? Porque vai ser Ethereum que vai fazer virar este gráfico. E este gráfico é a dominância de Bitcoin. Por muitas altcoins que subam mais do que Bitcoin, este gráfico não vai mudar. Porque se Ethereum mexer, subir mais que Bitcoin, este gráfico cai. Se Ethereum versus BTC não estiver a ganhar terreno, este gráfico vai continuar a subir. E há muita gente que olha para este gráfico e diz assim, ainda não vou comprar altcoins. Porquê? Porque a dominância de Bitcoin está a subir. Portanto, é preciso a dominância de Bitcoin cair e por isso acontecer, Ethereum tem que subir para depois as pessoas começarem-se a virar para as restantes altcoins. É a minha opinião, meus amigos, vale o que vale. Deixem nos comentários. Beijinhos e abraços e até uma próxima.